Excelente, muito bom dia. Desculpem nossas falhas técnicas. Hoje, infelizmente, tivemos algumas falhas. E, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Rodrigues da Esparexarco e nós vamos estar apresentando agora como reduzir o consumo de água nas caldeiras, implantando o controle automático de sólidos totais dissolvidos. O nosso vereador é o Marcos Rachid. Qualquer dúvida ou pergunta, por gentileza, escrevam no chat. O momento de segurança hoje é a questão do vazamento de gás. Tem um vazamento de gás aqui que aconteceu no Rio e isso, infelizmente, tem acontecido em várias cidades do mundo, né? A Esparexarco é um grupo de várias empresas, não sei se todo mundo conhece. Aqui no Brasil, a Esparexarco tem mais de 60 anos, fica em Cotia, São Paulo. A ITER é uma empresa tradicionalíssima de válvula de controle aqui no Brasil, a Esparexarco comprou em 2017. A Watson Merlo é bombas peristálticas, tem uma unidade aqui também no Brasil, aqui em São Paulo. A Chromalox nos Estados Unidos, a Gestra na Alemanha, com profissionais aqui no Brasil também. Temos uma atuação mundial, né? Vários escritórios e fábricas no mundo. Aqui no Brasil são muitas filiais, 50 engenheiros que atendemos diretamente os clientes. Temos tanta parte de produtos, né? De uma linha muito grande de produtos, assistência técnica, skids, treinamento, auditoria energética e gerenciamento de projetos. E a linha da Sparex é muito voltada para sistemas de vapor, né? A automação em caso de caldeira que a gente vai falar hoje, medidores de vazão, purgadores, válvulas de controle e válvula de segurança. Temos uma linha muito ampla de válvula de segurança, válvulas de bloqueio e temos uma série de sistemas também que a gente chama de estações montadas, mas temos gerador de vapor limpo, temos uma série de equipamentos, trocadores de calor, diversos tipos de trocador de calor, nós fornecemos skids, né? E a parte de retorno de condensados. O nosso assunto, propriamente dito, entrando no assunto, mais uma vez me desculpando pelo atraso, o sólido total dissolvido, eles vêm, o chamado STD, vem na água, né? Então, toda a água de alimentação da caldeira, por melhor que seja o tratamento, tem ainda os sólidos totais dissolvidos. Não havendo um abrandador, ou havendo um abrandador, lembrando que o abrandador é um equipamento que é para exatamente eliminar a dureza, ou seja, reter íons de cálcio e magnésio na água, né? Logicamente, mesmo com o abrandador, mesmo com uma DESMI, uma unidade de desmineralização, existe uma quantidade de sólidos totais que vai para dentro da caldeira. O tratamento químico faz com que haja, logicamente, um acúmulo de lodo no fundo, precipitação, né? Exatamente com relação a essas impurezas contidas na água, né? Muito bem. As descargas das caldeiras podem ser descarga de fundo, retirada desse lodo e dessa lama, e muitas das vezes aqui no Brasil as caldeiras não têm o que a gente chama de descarga de superfície, também chamada de descarga de TDS, ou sólidos totais dissolvidos, né? O TDS seria um termo internacional, né? Todos dissolvidos sólidos, e aqui no Brasil a gente fala muito STD, né? A ocorrência de arrasto. Alto valor de STD faz o quê? Faz com que a espuma, a camada de espuma que eu estou mostrando aqui nessas fotos, essas fotos eu tirei desse vídeo, desse link, que eu vou passar para vocês aqui junto na apresentação. A Sparex tem vários vídeos, esse vídeo é especificamente sobre o arraste, né? E o arraste acontece, um dos motivos é exatamente por alto teor de sólidos totais dissolvidos, né? E aí fica uma discussão, que é uma discussão muito grande. Mas os sólidos totais vão decantar e vão sair sempre pela descarga de fundo. Pois é, mas tem caldeiras, e exatamente essa é uma discussão, né? O arraste provoca uma série de problemas, né? No que tange a contaminação, no que tange a entupimento de purgadores, no que tange a bloqueio de sistemas, chega a provocar golpes de rede. Então, o arraste realmente é algo. Mas como que eu detecto o arraste que está acontecendo na minha caldeira? Analisando o condensado, né? A maior parte das caldeiras não está mostrando aqui, mas a maior parte das caldeiras tem barriletes, coletores, distribuidor, ou você analisa no ponto de drenagem,
o primeiro ou segundo ponto de drenagem na tubulação de vapor, ao você encontrar sólidos totais dissolvidos lá, é uma indicação, uma prova que está acontecendo arraste, né? A questão dos sólidos totais é em ppm, em partes por milhão, ou condutividade. Nós usamos muito a condutividade aqui no Brasil não neutralizada, né? Neutralizada seria pH7. Como a água da caldeira tem normalmente de 9 a 12, né, de pH, a gente adota, e é um hábito aqui nosso, de adotar sempre microsiemens por centímetro, a condutividade, o valor, o dobro do valor dos sólidos totais dissolvidos em ppm, como vocês estão vendo aqui na tabela. Ok? Então, repetindo, para todo mundo guardar, condutividade em microsiemens por centímetro, o dobro de ppm, partes por milhão. Se eu tenho 2.000 partes por milhão, 4.000 microsiemens por centímetro. Tá? Eu vou mostrar, e eu estou frisando aqui para vocês guardarem bastante bem, porque, obviamente, as empresas de tratamento químico, algumas usam ppm, para sólidos totais dissolvidos, e alguns também usam condutividade em microsiemens por centímetro. Ok? E aí fica aquela questão, como amostrar? Né? Então, o ideal, o correto, tecnicamente preciso, é resfriar a amostra. O meu exemplo aqui, eu vou apresentar um exemplo daqui a pouco, a caldeira operando a 10 bar, a temperatura está lá em 183, 184 graus Celsius, a água fervendo dentro da caldeira. Então, obviamente, na hora que nós vamos amostrar essa água para efeito de tratamento químico, acompanhamento, é óbvio que parte dessa água vai reevaporar. De 10 para 0, 16% vai reevaporar, vai virar vapor flash. Ou seja, aquela amostra de água vai ficar mais concentrada do que na realidade se encontra. Então, a questão do resfriador de amostra, principalmente para empresas que têm o interesse de estar detalhando, aprofundando essa questão e reduzindo, né, a questão das descargas de fundo, tá? É interessante ter a parte de amostragem com resfriadores de amostra, ok? Tem a parte de onde se faz essa amostragem. Na garrafa de nível, como eu estou mostrando na foto aqui, no alto, à direita no slide, ou na tubulação, ou na tubulação antes ou depois da descarga de fundo, ou das descargas de fundo. Então, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. O que é interessante estar verificando? É se há uma diferença significativa da amostragem, principalmente no que tange a condutividade de sólidos totais dissolvidos, na garrafa de nível e na descarga de fundo. Ok? Então, essa história do que é certo e o que é errado é bastante relativo, a gente tem que tomar cuidado e estar sempre atento, porque nós podemos detectar uma caldeira operando bastante, né, operando com a carga elevada, com bolhas de vapor, obviamente com uma geração de vapor com um patamar acima de 50% da capacidade da caldeira, né, ou seja, caldeira operando e com, logicamente, um regime de trabalho bastante alto, 24 horas, não para poucos dias do ano. Como que aqueles sólidos totais vai decantar, né? Então, é uma discussão interminável. Então, por isso que depende da distância. Tem caldeiras que a descarga de nível está a 2 metros da descarga de fundo, mas tem caldeiras que está a 20 a 30 metros. A garrafa de nível fica lá no alto, né? Ou no balão superior de uma caldeira tubular, ou, logicamente, na parte superior de uma caldeira mista. Então, temos aí uma diferença muito grande de nível, né? E, obviamente, acredito que nós temos encontrado, em vários casos, uma diferença muito grande de sólidos totais quando se coleta água na descarga de nível e quando se coleta água, como eu mencionei, na tubulação, antes ou depois das válvulas de descarga de fundo. Então, é algo interessante para se verificar em cada caldeira, para, logicamente, a gente começar a verificar a criticidade e a quantidade de sólidos totais dissolvidos, que pode, eventualmente, estar na parte superior lá da lâmina d'água, formando espuma, provocando arraste,
e, logicamente, com um resultado, uma descarga de fundo muito diferente. Aqui é uma tabela, essa tabela é bastante teórica, com relação a tipos de caldeira, né? 2 passes, 3 passes, e, logicamente, o que se recomenda, o que o fabricante de caldeira recomenda. Esses números são números mundiais, e é algo que aqui no Brasil se adota normalmente, algo como de 2 a 3.500 ppm. Isso, obviamente, depende muito, como está mencionando aqui, do conteúdo da água, da área de superfície, da câmara de vapor, e, obviamente, a recomendação do fabricante da caldeira. Tá? Entrando no meu exemplo, trazendo números mais práticos, dados que eu procurei pegar aqui, o mais reais e médios possíveis. Tá? Estou considerando caldeiras de 10 toneladas hora, gerando 7.000 quilos por hora em média. A pressão de operação é 10 bar. O calor total, a energia total contida naquela água lá, 663,9 kcal. Calor sensível, a energia contida na água de alimentação a 80 graus Celsius, obviamente vai ter 80 kcal por quilo. PCI do gás natural, 8.600 kcal por metro cúbico. Eu achei isso no site da Comgás, tá? Tem um manual de instalação. Custo do gás natural, 3,59, coloca o site da Comgás. Custo da água, R$10 no metro cúbico. Estou adotando esse critério. Obviamente, tem muita variação dependendo da região do país, ainda mais agora que nós temos essa crise hídrica. Eficiência da caldeira, estou adotando 85%. Então, percebam que a fórmula é calor total menos calor sensível. Então, embaixo, 663,9 menos 80, dividido pelo CI vezes a eficiência da caldeira, 8.600 vezes 0,85, vezes o custo do gás por metro cúbico, vezes 1.000, chegamos aqui a R$ 286,76 a tonelada de vapor gerada por gás natural. Perceba que esse custo é somente do gás natural. Temos aí, dependendo, 3 a 10%, a 12% para todos os outros custos adicionais que, eventualmente, a empresa pode aportar aí no custo do vapor. Tá? Com esse valor, a gente vai fazer algumas contas, vamos fazer algumas para chegar a valores. Okay? Uma outra discussão que eu queria abordar é a questão do ciclo de concentração crítico. Aqui o exemplo, fluoreto sílica STD sob suspensos e ferro. Então, nós temos aí o ciclo de concentração, é o valor permitido dividido pela água de alimentação. E aí o ciclo de concentração, aí, 6 para cloreto, 75 para sílica, 70 para STD, 22,7 para sódio suspensos e 25 para ferro. Óbvio que, no nosso caso, o menor valor, o ciclo de concentração crítico é 6, e esse 6 entra nessa fórmula, ou seja, a vazão das descargas, tanto de fundo como de superfície, a vazão da caldeira com aquele ciclo de concentração crítico menos 1. Então, obviamente, tem a discussão. Poxa, mas qual a vazão da caldeira que eu estou colocando, ressaltando aqui, nesse pequeno quadro em vermelho, né? Qual a vazão da caldeira que eu vou adotar? Mas a vazão da caldeira, em maior parte dos sistemas de vapor saturado, variam. Ora eu tenho 5 toneladas, nesse meu exemplo, ora eu tenho 4 toneladas, ora eu tenho 7 toneladas, ora eu posso até ter 9 toneladas, ora. E aí, obviamente, a vazão de descarga das descargas é compensada. Então, é exatamente um dos pontos que justifica se ter um controle automático de condutividade para se controlar a condutividade e, obviamente, reduzir ao máximo as descargas de fundo. Ok? Esse é um ponto central, é algo que dá resultado. Nós temos tido resultados muito animadores e eu estou chamando a atenção agora exatamente em função do momento que a gente está passando de falta de água, infelizmente, uma falta de água crítica aí em determinados municípios do nosso país, com o aumento do custo da água impactando o resultado das empresas. Então, aqui nessa tabela, eu peguei aqueles mesmos números, fiz aí o ciclo de concentração, repetindo para vocês guardarem. A concentração máxima permitida dividida pela concentração da água de alimentação para cada um desses parâmetros, ou daqueles parâmetros que, eventualmente, está lá na sua análise de água, que pode, em vez de sódio suspenso, pode ter alcalinidade, pode ter magnésio, pode ter, obviamente,
outros parâmetros, vamos falar assim, na água da sua caldeira. Tá? Então, no meu exemplo aqui, 7.000 quilos, né, dividido por 6, que é a concentração crítica, menos 1, que é essa conta aqui, 6 menos 1, 5, 7.000 por 5, 1.400. 1.400 quilos por hora. É muito, é 1,4 metro cúbico por hora de água descartada pela descarga de fundo e pela descarga de superfície. Ah, mas eu não tenho descarga de superfície. Pô, eu estou fazendo descarga de fundo, então, num intervalo muito pequeno. Estou descarregando muita água pela descarga de fundo. Né? A Spirax Arco tem esse sistema automático que, obviamente, nós fazemos a compensação da temperatura, reduzimos a descarga de fundo, temos maior estabilidade da caldeira minimizando os arrastes e se permite se encontrar o maior valor de sólidos totais possível e aceitável, de forma que se tenha a menor quantidade de descargas possível nas caldeiras. Né? Rashid, eu posso continuar ou tem alguma pergunta até agora? Marcão, tem uma pergunta assim. Você está me escutando? Perdão, não está me escutando bem? Estou escutando, sim. Tá. A gente tem uma pergunta assim da Mariana. Ela pergunta o seguinte: e a amostragem na descarga de superfície? Existe algum problema? Não, na verdade, é algo que muitas empresas fazem. A gente, logicamente, pede para tomar cuidado na hora que você for amostrar por baixo da garrafa de nível. Muitas garrafas de nível têm eletrodos de nível muito baixo e baixo, que podem desligar a caldeira ou alarmar. Então, muitas vezes, a gente pede para logicamente, macetes de instalação para não instalar o amostrador por baixo da garrafa de nível, e sim do lado, com uma tubulação de menor diâmetro. Aí você tem algumas recomendações que, se alguém tiver interesse, a gente pode detalhar aí com vocês. Vocês mandam para a gente a foto da garrafa, a gente, logicamente, faz algumas sugestões aí para vocês, ok? Mas a ideia é não realmente mostrar por baixo da garrafa, evitando, obviamente, a falta de água e o alarme num falso nível baixo, alarmando ou desligando a caldeira, ok? É só um cuidado que a gente pede para tomar em função das várias ocorrências nesse sentido. Okay? Bem, então a vantagem aqui a gente mostra um gráfico onde você tem aí um gráfico teórico, né? Cada caldeira teria que fazer, e essa é uma outra discussão também, uma outra polêmica muito grande. Poxa, mas quando eu faço a descarga de fundo, eu mudo a água da caldeira, porque eu descarreguei. E aí, poxa, eu vou dar uma desconcentrada, né? Então, quanto maior a quantidade de vezes, mais logicamente, essas quedas de condutividade por descarga de fundo. E eu estou fazendo análise em qual momento? Antes da descarga, depois da descarga, entre descargas. Essas são questões que você fica numa situação. E aí, como que eu coloco o produto químico? Eu já tenho variação de vazão, muitas vezes, da vazão da caldeira. Eu tenho variação, algumas vezes, desses parâmetros da entrada da caldeira. E aí, agora, eu vou fazer a minha amostragem em qual momento? Agora, numa segunda situação, quando eu tenho controle automático, eu tenho uma estabilidade de condutividade. Então, dá muito mais segurança para quem tem a caldeira, dá muito mais segurança para quem está fazendo o tratamento químico. E, obviamente, nós entendemos e nós temos tido esses resultados também, os chamados resultados intangíveis, que tem o quê? Uma estabilidade da condutividade, fazendo com que o tratamento químico seja muito mais efetivo. Numa situação anterior, por conta de tanta variação, eu posso estar faltando produto químico, eu posso estar colocando produto químico em excesso demais, fazendo com que a quantidade aumente. E como é que fica? Ou seja, e aí a gente entende que é algo que é bastante interessante, como eu falei, principalmente em caldeiras de grande capacidade. Eu coloquei aqui 7 toneladas hora de produção média de vapor, mas tem casos de caldeira de 5 toneladas hora, com uma variação muito acentuada, que nós temos tido resultados também bastante interessantes. Aqui, eu estou considerando uma redução de 10%, eu estou sendo extremamente
conservador, tá? Então, 1.400 vezes 0,1, 140 km por hora, vezes a energia contida na água, contra praticamente 26 mil quilocal. Estou considerando aí não 8.640 horas ano, estou dando aí um desconto de 10%, também de forma conservadora, tá? Fazendo um número conservador, né? Cheguei a 7.776 horas ano, que a gente vai replicar isso no desenvolvimento do raciocínio, ok? Vezes os 26 mil quilocal, chega-se a 202 milhões de quilocal ano. Estou considerando também, dividindo por 0,85 o PCI do gás para chegar a 7.310 quilocal por metro cúbico. E na hora que eu divido aquele 202 mil milhões de quilocal por 7.310, eu encontro 27.640 metros cúbicos de gás ano. O que, vezes o custo do gás, chegamos a quase 100 mil reais. Aí entra a questão da água, né? Eu estou considerando que eu economizei apenas 10%, né? Eu vou mostrar aí, nós temos casos onde essa economia e o resultado é muito mais interessante, como eu falei, né, em sistemas com descarga de fundo em curto espaço de tempo, com um grande número de descarga de fundo na hora, né, e vezes a quantidade de horas, vezes R$10 o metro cúbico, chegamos aí a quase 11 mil reais, né? Então, ou seja, somando os dois valores, nós encontramos 110 mil, né? Com todas essas considerações que a gente está ponderando, que, obviamente, cada caso tem que fazer, logicamente, esse mesmo raciocínio para cada caldeira de vocês, né? Uma outra forma de economizar água, e aqui também energia, exatamente pegando aquele vapor flash que eu mencionei da amostragem, que acontece também em toda descarga. Não é recomendado recuperar a descarga de fundo, tá? Mas a descarga de superfície é interessante. Então, aqui mostra a descarga de sólidos totais, aqui, a descarga de superfície entrando no tanque flash. Esse tanque flash conectando, logicamente, no tanque de condensado ou no desaerador, aproveitando essa energia e pegando a água, né? A água passando pelo purgador aqui, que mantém aqui pressurizado, e, logicamente, passando um trocador de calor, aquecendo a água de make-up, a água fria, né? Então, é um sistema que a gente tem instalado em vários lugares, né? Aqui mostra o tanque flash com a drenagem, aqui já está mostrando o sistema instalado com atuador elétrico, né? O sistema de controle de sólidos totais, com o tanque flash, com a drenagem, com o trocador de calor. Pegando, logicamente, considerando aqueles 10%, né, que eu estou reduzindo, né? Estou fazendo a conta, procurando uma conta até mais conservadora, 1.260 kWh, nesse meu exemplo. Espera 70% para a descarga de superfície, 30% para a descarga de fundo. Mas por que é 70-30? Porque é um número que se chegou, né? Aí pode ser 60-40, pode ser 75-25. Ou seja, a ideia de se ter mais descarga de superfície é não deixar de dar descarga de fundo, mas alongar o tempo da descarga de fundo e controlar a condutividade da água da caldeira pela descarga de superfície, aproveitando essa energia, ok? Então, aqui no meu exemplo, aqui, não sei se todo mundo lembra, mas você pega o calor sensível de alta, né, que aqui eu estou considerando o calor sensível a 10 bar manométrico, menos o calor sensível de baixa, que é o 0,5, daqui eu estou considerando 0,5. Por que 0,5? Porque a maior parte dos zeradores trabalha com 0,5, né? E é uma conta também conservadora, né? Porque se fosse 185,6 para a pressão atmosférica, ia flashear, né? Esse número aqui, como mencionei, passaria para 16%. Então, aí eu divido isso, né, que é calor sensível de alta menos calor sensível de baixa, dividido por calor latente de baixa, 0,5 nesse meu exemplo, chegamos a 14%. 14% de 882, eu vou ter 123 quilos de vapor flash, que nas minhas 7.776 horas ano, eu chego a 960 toneladas ano de vapor, vezes o valor de vapor, eu chego a 275 mil reais. Logicamente, essa água, aqui eu falei 14% é flash, o 86% é água, que é os 758 quilos por hora. Considerando que eu estou aproveitando 70%, por que 70%? Também é uma forma conservadora, né? Podemos fazer cada caso é um caso,
né, a nível de estudo, né? Eu estou considerando aqui de forma conservadora aqui, que, logicamente, estou aproveitando 70% dessa energia contida nessa água, que está a 0,5, com esse calor sensível de 110,9. Vezes 758, eu cheguei a 58, quase 59 mil kcal, vezes a quantidade de horas, 458 milhões de kcal aproximadamente, dividido pela energia contida no GN e pelo custo, eu chego a 224 mil. Percebam que aqui eu estou falando em 500 mil reais. Somando 110 com 500, eu tenho 610 mil, que é 3,9% do consumo anual. 7 toneladas, 7.760 horas ano, vezes 286,76 toneladas, eu chego a 15 milhões e 600 mil. Então, fazendo, ou seja, esse saving, ou esse benefício, esse ganho de 610, significa apenas 3,91% do consumo de gás, mas é um valor bastante expressivo, exatamente pelo alto custo do gás atualmente. Ok? Aqui, uma indústria alimentícia, aqui nós conseguimos uma redução muito significativa. Era uma descarga de fundo a cada 15 minutos, passou para 2,5 horas. Então, imagina o benefício que teve de redução de descargas, descarga de fundo, implantando descarga de superfície e recuperamos a energia também. Numa indústria de processamento de soja, reduzimos para 2 a 3 horas. Aqui eu dei 2 exemplos, aqui com um solenoide atuando na válvula de controle e outra composicionadora aqui no abatedor de aves, que era uma a cada 0,7 a cada cada 42 minutos e passou para cada 2 ou 3 horas. Por que 2 a 3 horas? Porque, obviamente, você tem algumas variações de processo de água, o brandador não está tão bom assim, tem que trocar a resina do brandador, por isso que a gente está colocando aí 2 a 3 horas de uma forma também conservadora, ok? Bom, desculpe a correria, a gente se coloca à disposição para conversar caso a caso com vocês. Alguma pergunta a mais, Rashid? Sim, Marcão, tem uma pergunta que tomou aqui bastante do nosso espaço aqui de perguntas, que é o local que se deve fazer a instalação do controle automático de SDT. Então, qual que é o local mais indicado? E tem uma pergunta específica para o caso de uma caldeira flama tubular. A gente sempre não recomenda instalar o sistema na descarga de fundo. O motivo é que a lama e o lodo atrapalham o coletor, o sensor, desculpe. Então, assim, na garrafa de nível, a tubulação inferior, a gente tem tirado uma tomada aqui. Algumas garrafas de nível têm tomadas, têm saídas. Ou caso não tenha na garrafa, para evitar furar a garrafa, aqui nesta tubulação inferior, que é a tubulação de água da garrafa de nível, tirar pelo lado. A gente recomenda não instalar pelo fundo, como eu já mencionei, né? A questão aí da questão da amostragem também. E você pode ter esse sistema instalado com amostrador também, né? Tirando pelo lado ali, a gente tem instalado, já que tem muitas caldeiras que não tem uma tomada um pouco abaixo da lâmina d'água inferior, da mínima lâmina d'água. Algumas caldeiras têm, outras não. E aí, obviamente, a gente tem instalado desta maneira, né? Como está mostrando, que está saindo aqui de cima, né? Aqui nesse cliente específico, tem uma caldeira flama de grande vazão, onde a gente tem lá uma tomada no tubulão superior, e a gente pegou essa tomada, esse flange, para fazer essa ramificação para descarga de superfície. Okay? Mas isso aí, obviamente, toda caldeira tem garrafa de nível e, como eu mencionei, tomando esse cuidado de não instalar por baixo. Infelizmente, no passado, nós cometemos esse erro e, obviamente, por isso que a gente pede para que não instale por baixo da garrafa. Okay? Alguns clientes querem e também tem a possibilidade de instalar outra garrafa, né? Porque muitas vezes tem essa possibilidade
de instalar outra garrafa conectada na garrafa original da caldeira, ou para colocar um sensor proporcional, ou para ter um outro visor de vidro, ou qualquer coisa que valha, também tem essa possibilidade, ok? Em alguns clientes, a gente tem instalado na segunda garrafa, vamos falar assim, onde não tem eletrodo que alarma, que desliga a caldeira, ok? Mais alguma pergunta? Marcão, com que frequência que a gente faz a análise? Essa é uma excepcional pergunta. Tá? Essa análise tem empresas que fazem de hora em hora, tem empresas que fazem uma por turno, tem empresa que faz uma por dia, tem empresa que faz uma por semana, tem empresa que faz uma por mês. A recomendação é que se tenha rigor e cuidado quanto mais crítico for a água. Né? Se tem problema de sílica, se tem ocorrência de passagem de dureza na caldeira, se tem água de poço, e aí você tem uma variação dos sólidos totais muito significativa na alimentação da água. Ou seja, isso é um processo de decisão que tem que ser discutido, muito discutido com o fabricante da caldeira e com a empresa contratada para fazer o tratamento de água. Okay? Tem empresas que, por rigor e norma da própria empresa, capacitam o seu operador de caldeira para ter exatamente os kits, ter lá isso para fazer, como eu falei, né? A cada uma hora, uma vez por turno, e, obviamente, a gente respeita a decisão do cliente, né? Nós e da empresa de tratamento químico do fabricante da caldeira, né? Então, assim, a gente entende que é uma construção de uma definição dessa periodicidade, que pode ser muito curta, a cada hora, pode ser muito longa, uma vez por mês. Deixar de fazer uma vez por mês, a gente realmente pede para não deixar, para que se tenha um parâmetro. E, como eu mencionei, fazer a amostragem, pelo menos, de vez em quando, é algo que as empresas têm notado, né? Infelizmente, muitas vezes também acontece, e a gente entende como algo que não é desejável, mas, infelizmente, quando a caldeira acontece algum problema grave de ter que trocar os tubos num curto espaço de tempo, quando se tem contaminação de processo, quando se tem qualquer anormalidade que, infelizmente, pode vir a provocar uma manutenção muito grande, muito acentuada na caldeira, por exemplo, por grande incrustação ou grande corrosão, né? É algo que aquela empresa ou, logicamente, aquele grupo vai normalmente ter uma atenção vai ser muito mais cautelosa, porque, infelizmente, os valores envolvidos numa troca de tubo de caldeiras, dependendo da caldeira, é um custo muito acentuado, né? Muito acentuado. Então, é algo que gera, muitas das vezes, a necessidade de aquisição de outra caldeira. Por isso que a gente sempre pede que se tenha muito cuidado, cautela, exatamente porque a variação da água no Brasil é muito grande, dependendo se é água de rio, dependendo se é água de poço, dependendo se é água de concessionária, e, obviamente, isso é muito difícil de avaliar, teria que ser caso a caso. Mais alguma, Rachid? Marcão, esse controle ele pode ser utilizado em qualquer tipo de caldeira? Ele funciona, esse sistema? Uma boa pergunta. Eu não mencionei, porque nós temos limitações, né, de pressão. O nosso sistema funciona até 32 bar de pressão, e nós temos vários tipos de válvula, vários tipos de atuador, vários tipos de sensor, né, para adaptar aí em qualquer tamanho e em qualquer tipo de caldeira até 32 bar de pressão. Essa é a nossa limitação. Acima de 32, nós estamos tentando desenvolver uma solução, mas o limite que nós temos hoje é 32 bar de pressão. Mais alguma? Para o caso de uma caldeira a lenha, qual que seria a eficiência? A eficiência de uma caldeira a lenha, como qualquer caldeira,
é muito importante e é uma forma muito prática de se fazer, se verificar a composição dos gases de exaustão, gases da queima, e, obviamente, verificar, dependendo, a eficiência da caldeira vai estar muito em função de uma caldeira a lenha, se tem pré-ar, né, pré-aquecimento de ar, se tem economizador, conta de temperatura de fornalha, se a fornalha é um carregamento manual ou se é uma caldeira a lenha, mas ela pode ser a cavaco, né? Então, ou seja, a fornalha já não resfria no carregamento. Então, tudo isso influencia bastante. Uma caldeira a lenha pode ter eficiência que varia de 65% até 90%, em função de tudo isso. Tecnologia, tamanho de fornalha, como carrega, estabilidade de pressão, automação da caldeira, instrumentação da caldeira, tudo isso junto vai fazendo com que com que as caldeiras a lenha fossem tendo um aumento crescente de eficiência, tá? Então, caldeira a lenha tem essa questão. A mais eficiente exige, obviamente, uma abertura da porta da fornalha para carregamento de toras, né? Agora, se você muda isso e coloca cavaco, né, pica essa lenha, já não tem necessidade mais, já tem sistemas para, logicamente, não ter que abrir a porta da fornalha e se tem esse ganho, né? Então, assim, agora, o que a gente recomenda é fazer uma análise de gases e, obviamente, ver a possibilidade de ir melhorando, otimizando aquela caldeira para que se tenha o maior rendimento possível, né? Ou estudar a compra de uma caldeira otimizada, né? Porque se pegar a caldeira a lenha, dependendo da vazão, a caldeira a lenha com 70% de eficiência, ao você passar para 90% de eficiência, dependendo, essa caldeira vai se pagar num curto espaço de tempo. Mais alguma, Rachid? Sim, para o caso da caldeira com biomassa, a gente pode aplicar esse método? Sim. Sim, tudo que eu estou falando aqui pode ser aplicado em qualquer tipo de caldeira, combustível de caldeira, qualquer sistema de caldeira, você pode controlar os saldos totais da água contida nessa caldeira, já que é necessário fazer descarga de fundo, é necessário tratar a água da caldeira, né? Caldeiras de grandes termoelétricas, onde você tem um tratamento ultra rigoroso, né? Osmose, com polimento, com uma caldeira operando a pressões aí acima de 50 bar de pressão, coisa mesmo de termoelétrica, né? Para geração de vapor, porque esse vapor vai para uma turbina a vapor, não pode ter nada de sílica de jeito nenhum. O vapor sai da caldeira, entra em superaquecedores, são feixes tubulares normalmente dentro da própria caldeira. Então, o rigor com relação ao tratamento químico é altíssimo. Mesmo assim, como eu falei, existem muitas dessas caldeiras com, logicamente, às vezes tem não um controle automático dos sólidos totais, mas uma descarga de superfície contínua, muitas vezes chamada de descarga contínua e não descarga de superfície. Por quê? Porque você tem uma vazão fixa de água, porque tem uma vazão fixa de vapor, porque a turbina exige que você tenha estabilidade de pressão, temperatura e vazão. Com isso, você tem como fazer uma descarga contínua, manual, e aí nós temos instalado, em alguns casos, aquela recuperação de energia, né? Aquela recuperação de energia, obviamente, utilizando o flash no gerador e a água para aquecer a água quente, né? O condensado quente para aquecer a água de make-up. No meu aqui deu 12:01. Para mim deu 12:01 também. Como a gente atrasou um pouquinho, se você quiser fazer até uma 12:05, o que você acha? Tem algumas não, podemos avançar um pouquinho, porque nós realmente hoje nós tivemos uma falha técnica aqui terrível e eu peço desculpas mais uma vez. O computador resolveu iniciar exatamente
no início do webinar. Eu peço desculpas aí mais uma vez. O Luiz pergunta o seguinte: a descarga de nível da Sparex Arco, ela vem com um analisador de sólidos em tempo real? Na verdade, a análise ela vem com o resultado, né? Ela vem com o resultado dos sólidos totais real, né? Esse é o lançamento aqui, aproveitando e agradecendo a pergunta do Luiz, é um lançamento mundial da Sparex Arco, que está acontecendo este ano. Então, nós temos aqui um IHM, né? Que a gente chama de BHD 50, que é um IHM, ou seja, o IHM é interface homem-máquina, né? Eu acredito que todo mundo já viu. Ou seja, é uma tela touch em que aparece a condutividade em tempo real. Esse sistema, logicamente, é instalado junto com esse controlador BCR3250, que fica dentro do painel elétrico. E isso aqui, esse sistema, logicamente, você pode transferir vários tipos de linguagem, não só 4 a 21 amperes, linguagem Profibus, linguagem hard, para o seu supervisório com a informação em tempo real da condutividade na caldeira. E mais, se desejando que a válvula de controle tenha posicionador, a válvula de controle pode ser operada pelo supervisório também. Alguns clientes se interessam por isso para ter uma como é que a gente pode mencionar? Uma drenagem de superfície contínua e modulante, com uma válvula de controle com posicionador, que vai fazer tipo assim, abrir um pouco mais ou fechar um pouco mais, mantendo um rigor muito alto na condutividade da água dentro da caldeira desejada. Não sei se eu me alonguei muito aí no detalhe, mas para quem perguntou, a gente pode depois detalhar mais aí a nível de como que o sistema funcionaria, ok? Então, o nosso sistema, muitas vezes, é instalado com solenoide na válvula de controle. Para quê? Por quê? Porque não necessariamente se precisa ficar com essa válvula abrindo, ficar com ela aberta todo o tempo. Óbvio que depende muito da vazão da caldeira, né? Tem válvulas que a gente abre ela alguns segundos a cada 30 minutos e consegue uma estabilidade de condutividade da caldeira bastante razoável, fazendo com que haja uma grande economia, já que a gente reduz de forma muito acentuada a descarga de fundo, né? Então, ou seja, é uma coisa que, ou seja, a instrumentação, a forma de fazer, nós temos aí uma grande variação. Hoje nós temos aproximadamente 45 a 47 sistemas em operação. Estou mencionando porque eu sou responsável por essa linha no Brasil. Temos isso operando no Brasil e agora nós já temos uns 3 a 4 fornecimentos com esse novo sistema, esse novo HM, que está em fase de instalação. Mais alguma pergunta? Mais duas. Vou fazer mais uma só para complementar essa última, e aí depois eu faço a outra. Esse sistema, ele é diferente do BC3250 da Sparex Arco? O BC3250 foi, logicamente, o nosso atual, vamos falar assim, né, que a gente está substituindo por esse BCR3250, que talvez não esteja muito legível aqui, a foto não ficou muito legível, mas é esse controlador BCR3250 trabalhando com esse IHM, que para nós é o BHD50. Agora, nós temos desses que eu falei, nós temos aí uns 45 sistemas desses operando com o BC3250 e com o BC3150 nós temos uns 3 sistemas operando aqui no Brasil. Mais uma, Rashid? Tem. Para a gente finalizar, tem uma pergunta da Mariana. Ela pergunta o seguinte: quais as vantagens e desvantagens de fazer a medição de condutividade ou SDT? Na verdade, a desvantagem é você não controlar a descarga de superfície
e fazer a descarga de superfície com uma descarga manual, que normalmente se desperdiça água. Então, a grande questão aqui é essa, desperdício de água. Não fazendo descarga de superfície, só pela descarga de fundo, tá? Como a frequência é muito alta em função da grande variação, como eu falei, de vazão e grande variação dos parâmetros na alimentação da caldeira, você acaba fazendo uma abertura da descarga de fundo a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, a cada meia hora, a cada hora. A gente entende que isso aí, para nós, é um curto espaço de tempo. Alongar isso dá muita vantagem. Por quê? Porque você passa a ter controle. Na hora que você tem controle, você começa a elevar um pouquinho e estabilizar, como eu mencionei, a condutividade da água dentro da caldeira. De forma que se reduz muito o consumo de água. Essa água, obviamente, é água quente, ela tem energia, então se reduz a quantidade de água, o custo de água, se reduz a quantidade de combustível, se reduz a quantidade de produto químico, porque tudo isso sai para a descarga de fundo, a gente tem controle sobre isso. Então, na hora que a gente tem o controle da quantidade dentro da caldeira, a gente passa a ter controle sobre tudo isso. E faz com que a descarga de fundo não seja eliminada, muito mais pelo contrário, tem que ser mantida, mas que a gente faça com que ela abra numa periodicidade, ou seja, um intervalo, melhor dizendo, muito maior. Ou seja, você economiza água, economiza energia, economiza produto químico. Então, além de ter uma estabilidade maior na caldeira e com muitos ganhos. Eu mostrei aqui logicamente, algumas quantificações monetárias, né, do benefício, do saving, que, obviamente, para cada caldeira vai ser em função dessas variações que a gente mostrou aqui. Ok? Porém, quanto maior o custo de vapor, quanto menor a periodicidade, quanto mais água você está gastando na caldeira, mais tem sentido e mais rápido se paga um sistema desse, da Spyrex. Mais alguma, Chute? Marcão, é isso aí. Finalizamos por hoje. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos. Eu agradeço e realmente não foi problema de conexão, tá? Quem dera, felizmente eu não posso colocar a culpa no hotel, né? Nem na conexão, nem na internet. Foi realmente um problema interno nosso. Eu, mais uma vez, me desculpo aí com todos. E, como eu mencionei, nós nos colocamos à disposição para analisar a água da caldeira de vocês, não cobramos por isso. Fazemos isso com os nossos clientes, logicamente procurando números conservadores para que a gente tenha o resultado almejado por todos, que é, como eu falei, redução de combustível, redução de água, de consumo de água na casa de caldeiras e redução também logicamente, de vapor, né? Propriamente dito, né? Que a gente vai ter que, logicamente, tem o benefício de, com menos arraste, se também ter redução de geração de vapor. E isso é um pouco mais difícil de quantificar. Alguns clientes têm medição de vazão e a gente já está conseguindo chegar nesse ponto, tá, gente? Então, a gente não fala em números para isso, porque é caso a caso. Quanto mais arraste se tem, mais esse sistema também economiza vapor e economiza combustível por conta dessa questão do arraste. Muito obrigado, desculpe mais uma vez e vamos para frente, desejando um segundo semestre com muita vacina e a gente passando para a nova etapa das nossas vidas. Um abraço a todos. Obrigado, Marcão. Obrigado a todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem uma pesquisa de satisfação. Então, assim que a gente finaliza, a gente fecha o webinário, ele abre essa pesquisa e vocês têm a oportunidade de estar fazendo mais alguma pergunta, tá? E a gente responde essas perguntas por e-mail para vocês. Então, muito obrigado a todos aí, um bom final de semana e um bom resto de dia aí.